Meus amigos, hoje nós teremos mais um vídeo da nossa série A Hora da Verdade, em que eu respondo as melhores perguntas que vocês me fizeram na minha caixinha de perguntas no Instagram, aqui mesmo no YouTube e em outros lugares. Às vezes as pessoas me perguntam no direct, né? E são perguntas que exigem um pouco mais de elaboração que eu não tenho condição de responder nos stories do Instagram, né? E às vezes são perguntas muito úteis também que são importantes para eu responder publicamente para que vocês todos possam ter acesso, né, a essas respostas, a essas informações. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o erro central do liberalismo? Os problemas emanam dele ou são distintos? Os problemas emanam dele. Essa pergunta ela é realmente muito difícil de responder, mesmo no formato desse vídeo, mas eu vou tentar resumir da melhor forma possível. O liberalismo ele procede sempre de uma filosofia de tipo contratualista. Não existe um liberalismo só, né? Existem inúmeras vertentes da filosofia liberal, né? Da ideologia liberal, na verdade, e principalmente o liberalismo político e liberalismo econômico, que são coisas distintas. Muito provavelmente a pessoa que me fez essa pergunta está se referindo ao liberalismo político, né? Eu já falei em vídeos anteriores sobre o econômico, de maneira também resumida, mas nós devemos dizer sobre o político o seguinte: ele procede, portanto, de pensamentos que tem, de um John Locke, por exemplo, uma vertente, uma raiz contratualista, é um abstracionismo. Trata-se de um produto da imaginação de um filósofo que, sem levar em consideração a origem histórica das sociedades e do Estado, ele descreve um contrato social que estaria na origem dos direitos e deveres que os homens têm, que a sociedade, os indivíduos, né, cederiam certos direitos naturais deles, cederiam parte da sua liberdade e receberiam do Estado proteção e certas garantias. Boa parte daquilo que se considera hoje como civismo, né, educação para a cidadania, etc., na verdade, uma versão resumida e extremamente empobrecida de certos pensamentos liberais. Ele é um pensamento mainstream hoje em dia, é uma ideologia que todos absorvem naturalmente, mesmo aqueles que passam por uma influência marxista posterior, que também é muito grande na nossa sociedade, acabam sempre tendo uma influência liberal muito grande, né? Ele é a ideologia dominante no Ocidente inteiro e em boa parte do Oriente também, né? A cultura liberal ela também está por trás de todas as reivindicações de direitos, por mais que isso se misture também a outras ideologias e a outros projetos de poder, todos os movimentos identitários, né? O movimento LGBT, o movimento negro, o movimento da ideologia de gênero, etc., etc., o movimento feminista, tem sempre alguma relação com alguma origem no pensamento liberal. Além desse abstracionismo que desconsidera completamente a origem concreta da sociedade, esse pensamento é notoriamente anticlerical e é hostil ao cristianismo, né? Em especial ao catolicismo, porque a igreja sempre considerou que o poder, a base, a fonte do poder é o próprio Deus, né? E para um poder ser legítimo, ele deve, de alguma forma, se submeter à autoridade divina, ou deve proceder de uma autoridade divina. E não é assim que acontece com as democracias liberais modernas. Elas colocam o povo como fonte de toda a autoridade. Ora, se o povo é fonte de toda a autoridade, isso significa que a vontade popular, conforme muda, ela pode mudar os direitos e deveres dos homens, ela pode mudar a constituição do Estado, ela pode mudar a própria natureza humana, né? O que é um absurdo. Não só do ponto de vista religioso, gente. Eu não preciso alegar aqui a minha fé católica para falar isso, né? O liberalismo ele tem limitações sérias, né? O senhor Jean-Jacques Rousseau, que aliás acabou descambando para o socialismo, essa é outra característica do liberalismo, né? Ele é a mãe do socialismo. Poucas pessoas sabem disso. As próprias reflexões de Karl Marx sobre a economia têm origem em David Ricardo, que era um discípulo de Adam Smith. Então, a teoria do valor de Karl Marx, embora ela não seja hoje em dia levada a sério por nenhum dos economistas
liberais, ela tem origem na escola liberal, e a crítica também política, a ciência política que Karl Marx pratica nas suas obras, né, sobretudo quando ele analisa a situação da França politicamente, também tem uma raiz nos historiadores e cientistas políticos liberais. Então o liberalismo ele é muito forte, né, na formação do marxismo e na origem de todo o socialismo, não apenas o marxista. Ele é como uma consequência, né? Já que se busca a democracia em tudo, vamos buscar também a democracia econômica, além da democracia política. Então a ideia de igualdade ela já estava imbuída na ideologia liberal. Não é à toa que a Revolução Francesa, né, os lemas dela eram liberdade, igualdade e fraternidade. Então a chamada direita, né, vai tender a reforçar o ideal da liberdade e a esquerda o da igualdade. Né? O problema é que nenhum deles leva em consideração a verdade, né? E leva em consideração o bem comum. Né? Aristóteles tinha muito mais razão do que todas essas pessoas, né? Ao constatar que o objeto da política é o bem comum. Né? Não é a igualdade. A igualdade pode acabar criando um Estado que vai esmagar todos os indivíduos. Né? A liberdade pode ser liberdade para o crime, pode ser liberdade para o aborto, por exemplo, como querem fazer agora, como a França desgraçadamente acabou de fazer, colocando na sua Constituição, né, o direito de matar bebês. Quer dizer, o que é isso? Isso é fruto do liberalismo, do pensamento liberal. Né? O liberalismo não considera Deus como fonte de todo o poder e, portanto, ele está sempre submetido ao sabor da cultura, das ideias que estão em voga, que podem alterar e desestabilizar muito mais facilmente as instituições e a sociedade. Né? Toda a bagunça que se vê na sociedade contemporânea é em boa medida fruto do liberalismo. Né? Então, essa é uma ideologia nefasta, né, que não tem objetividade e que se baseia numa filosofia de tipo abstracionista, uma espécie de fetiche conceitual que pensadores como John Locke, como Rousseau e como muitos outros acabaram construindo e pervertendo completamente o pensamento humano. Né? Ele se casa bem com filosofias como a de Kant, que vai dizer que a religião não tem um fundamento cognitivo, né? Ele só vai dar provas morais para a existência de Deus, mas não vai considerar realmente, né, o fundamento objetivo da metafísica, a metafísica tradicional como existia antes. E sem isso, gente, o próprio conhecimento humano está todo debilitado. E é exatamente isso que é esse tipo de filosofia que não reconhece na religião objetividade e que, portanto, a transforma num fenômeno privado, é o que vai marcar todo o liberalismo, todo o pensamento liberal. Segunda pergunta. Bauman estava certo quando disse que a economia de mercado torna o mundo líquido? Sim, ele estava certo. Por mais que o seu pensamento... Bauman é engraçado, Zygmunt Bauman, né? Ele foi um grande crítico da modernidade e sobretudo da pós-modernidade, né, como é chamada, mas ele também era um filósofo meio pós-moderno e adotou muitos conceitos aí que são bastante problemáticos. Mas do ponto de vista descritivo, desconsiderando a filosofia de base da qual ele parte, mas em termos descritivos, o pensamento dele é muito bom. Né? A ideia de que as relações humanas, as instituições sociais, a família, o próprio Estado, né, se tornaram cada vez mais instáveis, né, porque eles não têm mais uma base sólida. Isso aí vai ao encontro daquilo que eu estava dizendo na resposta à pergunta anterior. Né? Tudo fruto da sociedade capitalista, da sociedade de mercado. A lógica de consumo, como dizia Bauman, vai se tornando a força dominante na sociedade. E a partir daí, tudo passa a ser considerado a partir do ponto de vista econômico, que naturalmente tem flutuações, tem instabilidade. Uma sociedade não pode se basear nas flutuações do mercado, né? Muito menos na lógica de consumo. E aí o que acontece é que as próprias relações humanas vão se tornando reflexos da lógica de consumo e os próprios afetos humanos, né? Ele analisa o amor romântico, né? O próprio sexo vai se tornando uma coisa cada vez mais objetificada, né? O ser humano vai se tornando um objeto. E por que isso? Porque a lógica de consumo, a lógica do mercado se sobrepõe a tudo mais. Né?
Isso é um problema muito grave. Então, Bauman tinha razão, sim. A pós-modernidade ela é marcada por essa liquidez, né, o conceito que ele usa, e que é uma coisa muito complicada até para a saúde mental das pessoas, que está cada vez mais debilitada. Por que instável? Porque as suas vidas são instáveis, elas não têm base, as pessoas não têm chão. Elas crescem em meio à instabilidade, crescem em meio à desordem. Então, é claro, são todas loucas, né? São todas complexadas, são todas deprimidas. É uma consequência necessária disso. Terceira pergunta. O que acha de Clarice Lispector? Bom, eu acho que ela é uma escritora excelente quando ela fala daquilo que está na sua área na sua especialidade, né? Naquilo que ela realmente sabia descrever, que é, sobretudo, são as famosas epifanias, né, dos personagens dela, o fundo de futilidade e de desespero da vida urbana contemporânea, né, da vida familiar contemporânea, etc. Né? Como as vidas comuns, do homem comum, disfarçam certos dramas existenciais que são, às vezes, desesperadores. Né? A Paixão segundo GH mostra isso de maneira muito clara. Né? Eu acho que é desnecessariamente nojento a ideia de você comer uma barata. Ela não precisava ter feito isso, fazer um personagem comer uma barata, mas tirando essa parte asquerosa, é um romance muito bom. Mas quando ela vai escrever, por exemplo, A Hora da Estrela, ela tenta fazer um romance social e, a meu ver, nem não é só a meu ver, outras pessoas que analisaram a sua obra, ela vai descer muito nível, né? Não vai ser original porque é um estilo que ela estava tentando copiar de outros. Ela queria participar da moda, né, do romance social, queria mostrar que estava engajada, que era uma escritora engajada, que é uma coisa que ela não era, né? Então ela acabou se prejudicando um pouco em parte da sua carreira literária por causa disso. Mas é uma excelente escritora, sem dúvida nenhuma. Quarta pergunta. Omar, o fato da morte seria o principal argumento contra o subjetivismo? Essa pergunta é bastante complexa e ela mereceria um vídeo só para ela, mas eu posso preparar uma coisa mais interessante a esse respeito depois, porque realmente isso exige um pano de fundo filosófico que a maioria das pessoas não tem. Mas nós podemos dizer o seguinte: eu imagino que a pessoa que escreveu isso está pensando mais em solipsismo do que em subjetivismo, né? Subjetivismo também é um conceito que tem mais de uma definição e, dependendo do contexto em que você fala de subjetivismo, vai querer dizer outra coisa. Mas, em teoria do conhecimento, existe uma tendência na filosofia moderna em priorizar o sujeito do conhecimento. Então, o sujeito é aquele que conhece e o objeto é o conhecido. Então, a relação sujeito-objeto é uma das coisas mais estudadas, né, em gnosiologia, em epistemologia, que vai até fundamentar o objeto, os limites de muitas ciências, né? A ciência da física é um modelo nisso. Muito já se gastou de tinta falando a respeito dos limites do conhecimento da física e até que ponto nós podemos usar esses métodos, até que ponto eles produzem conhecimento, e a crise das ciências também, etc. Isso tudo é uma área fascinante, né, de estudo. Mas, então, a filosofia moderna toda vai se basear nisso, né, vai se basear no cogito cartesiano. René Descartes vai pôr em dúvida todos os conhecimentos prévios, né, inclusive os conhecimentos filosóficos da tradição, que ele despreza completamente, né, e em boa medida desconhece, porque Descartes, por mais que fosse, em termos de matemática, fosse um gênio de fato, e até de física, filosoficamente ele era bastante ignorante, né? Ele não recebeu a formação adequada para querer alçar os voos que ele estava querendo alçar. E a filosofia cartesiana toda se baseia, né, nisso, né, em você negar todos os conhecimentos prévios, colocar todo o conhecimento humano em dúvida. É a ideia do gênio maligno que ele coloca pela primeira vez no discurso sobre o método e depois nas suas meditações, né? E vai ter uma solução muito duvidosa, né, no seu cogito ergo sum, só que
esse pensamento vai servir como base para toda a filosofia moderna, né? Que vai partir da primazia do eu, né? Que no fundo, nós podemos dizer que é um fundo soberbo da filosofia moderna, que considera o eu como base de tudo. É quase que como é que eu vou dizer? Uma reverberação filosófica da soberba de Adão, né? Do pecado original de Adão. É o homem que busca se afirmar acima de tudo, né? E não é à toa que isso tenha vindo de um homem como Descartes, né? De um pensador como Descartes, que é extremamente soberbo, né? Então, isso é extremamente problemático. Do ponto de vista do solipsismo, que é uma versão radical desse subjetivismo, que vai desconsiderar mesmo a existência de um mundo exterior ao sujeito, e vai considerar que o sujeito, o eu, é a única coisa que existe, né? Nenhum filósofo sério vai cair nesse tipo de erro, né? No máximo, alguns pensadores como Fichte, no idealismo alemão, vão ter uma tendência a dizer que a realidade inteira é uma espécie de eu, mas é outra coisa, né? E o solipsismo, de fato, ele é bastante atingido pelo fato da morte, né? O fato objetivo da morte de todos nós. Nós sabemos que vamos morrer e, portanto, ela nos leva ao conhecimento da nossa limitação, né? O homem não se basta a si mesmo, ele precisa ter uma raiz ontológica. O homem não é fundamento de si mesmo. Então, existe o sujeito, mas existe também o objeto, né, do nosso conhecimento. Então existe o homem, existe a natureza e existe o fundamento dessas duas coisas, que é Deus, né? Deus, homo, natura. A filosofia moderna ela vai cortar Deus desse esquema, nós podemos dizer, e vai considerar só o homem e a natureza, né? E é por isso que ela vai cair em uma série de contradições. Não penso que a morte seja um argumento muito bom para não se cair no solipsismo, mas de fato ele ajuda, esse fato nos ajuda a perceber, né, a nossa insuficiência, né? E que nós não somos base, nós não somos a raiz de nós próprios, né? E que nós não nos bastamos. E de fato isso é uma arma contra o solipsismo, se não do ponto de vista argumentativo, se não do ponto de vista subjetivo, né, do ponto de vista psicológico. Quinta pergunta. É verdade que Tchaikovsky vendeu a alma ao diabo? Não, não é verdade. Não sei de onde essa pessoa tirou isso. Eu imagino que esteja confundido com Paganini, né? Paganini foi um violinista muito famoso do século XIX, que teve uma infância bastante conturbada, era torturado pelo seu pai, que queria que ele fosse um grande músico e que, portanto, fazia com que ele praticasse várias horas de violino por dia, o trancava num quarto e o forçava a tocar violino e não dava comida para ele enquanto ele não tocasse não sei quantas horas, batia no filho. Foi realmente uma infância muito infeliz, né? Mas de fato deu certo, ele se tornou um violinista extremamente virtuoso, um dos maiores de todos os tempos. Isso se reflete nas suas composições, que são extremamente difíceis, né? São de execução muito difícil. E por causa disso, começaram a especular, algumas pessoas maldosas ou que queriam fazer piada, que Paganini teria vendido a sua alma ao diabo, né, para ter o talento que ele tinha, né? E como ele não era bobo nem nada, foi um dos primeiros homens a lucrar financeiramente com a música, né? Ele vai combinar com as pessoas que produziam as suas apresentações para projetarem atrás dele uma sombra, né? Para ficar como se fosse o diabo. Então, toda vez que ele estava tocando violino, aparecia uma sombra, um vulto humano atrás dele, e as pessoas achavam que era o demônio, né? E ficavam com medo, etc. E isso tudo fazia parte do marketing, né? de Paganini. Isso não tem nada a ver com Tchaikovsky, né? Tchaikovsky foi um homem realmente muito infeliz, né? Que não se tem certeza, mas provavelmente cometeu suicídio, né? Ele morreu de cólera, mas foi uma cólera autoprovocada. Ele sabia que estava tendo um surto de cólera e ele consumiu água sem fervê-la antes para pegar a cólera, então ele queria morrer. E era um homem
de uma vida muito complicada, né? Teve um casamento extremamente infeliz. Ele era homossexual e lutava contra essa sua tendência, tentava reprimir os seus desejos homossexuais, mas era uma alma bastante problemática, conturbada. E teve uma vida muito infeliz, mas longe de vender alma ao diabo, né? Não que eu saiba, ele nunca fez isso. E também Paganini não fez, né? Ele só brincava com essa ideia, mais por questão de marketing mesmo. E a nossa última pergunta: é antinatural se apaixonar pela internet? Não é antinatural, não. Eu acho muito natural. Em outras épocas, pessoas, não existia internet, mas existiam outros meios de comunicação, como, por exemplo, a escrita, né? E em todas as épocas houve pessoas que se apaixonaram por cartas, por pessoas com quem elas se correspondiam, que nunca tinham visto pessoalmente, viam retratos e se apaixonavam. Isso é perfeitamente natural. Não vejo como as pessoas problematizam demais os sentimentos humanos hoje em dia e querem seguir uma receita pronta de como você deve viver a sua vida afetiva, senão é antinatural, etc. Gente, vocês querem se apaixonar pela internet, se apaixonem pela internet, acontece com muita gente, é a coisa mais natural do mundo, né? Antes de gravar esse vídeo, eu estava refletindo sobre isso e me lembrei de um poema escrito por um homem do século XVI, né, que portanto não existia internet, mas que passou pela mesma situação, que foi Ronsard, né, Pierre Ronsard, um poeta francês da Renascença, que escreveu a sua amada Astrée o seguinte madrigal, né? Madrigal é um estilo de poema medieval que já tinha caído em desuso praticamente na época, mas ele escreveu alguns madrigais, e essa Astrée, na verdade, era Madame d'Estrée. Ele mudava o nome para não expor a pessoa, até porque é uma mulher casada, né? Porque ele se apaixonou e acabou morrendo, e que ele nunca conheceu pessoalmente, mas se apaixonou por um retrato dela e não se tem certeza porque tudo isso se perdeu, mas parece que ele mantinha correspondência com ela. E ele escreveu o seguinte madrigal. Vou ver se eu me lembro aqui, porque esse poema eu memorizei 10 anos atrás, então eu espero lembrar. Ele diz o seguinte: L'homme est bien sot qui aime sans connaître. J'aime mais jamais je n'ai vu ce que j'aime. D'un faux pensée je me déçois moi-même. Je suis esclave et ne connais mon maître. L'imaginer seulement me fait être comme je suis en une peine extrême. L'œil peut faillir, l'oreille fait de même, mais nul de sens mon amour n'a fait naître. Je n'ai ni vu, ni ouï, ni touché. Celle qui m'offense à mes yeux est cachée. La plaie au cœur à crédit m'est venue. Où nos esprits se connaissent aux cieux, hein, qu'est d'avoir notre terre vêtue, qui vont gardant la même affection, des dons les corps qu'au ciel ils avaient eu. Où je suis folle. Encore vaut-il mieux aimer en l'air une chose inconnue que n'aimer rien, imitant Ixion, qui pour Junon embrassait une nue. Traduzindo para vocês. É bem tolo, tradução simultânea, aqui é simultânea, a tradução é imediata, então, né, não esperem a perfeição, mas diz mais ou menos o seguinte: é bem tolo o homem que ama sem conhecer. Amo e jamais vi aquela que amo. De um falso pensamento eu me engano a mim mesmo. Eu sou escravo e não conheço meu mestre. Imaginá-la somente me faz me sentir como se estivesse em uma dor extrema. Os olhos podem falhar, o ouvido faz o mesmo, mas nenhum de meus sentidos fez nascer o meu amor. Eu não a vi, nem ouvi, nem toquei. Aquela que me ofende ao coração, aos meus olhos é oculta. A chaga ao coração me é vinda a crédito. Ou nossos espíritos se conheceram no céu antes de ter esta carne vestido e vão guardando a mesma afeição dentro dos corpos que no céu tiveram tido, ou eu enlouqueci. Ainda assim, vale mais amar no ar uma coisa desconhecida que não amar nada, imitando Ixion, que tomando-a por Juno, beijou uma nuvem. Ixion, para quem não conhece, na mitologia grega, era apaixonado pela esposa de Zeus, por Juno, e marcou um encontro com ela. Zeus ficou sabendo disso e fez um milagre, né, podemos dizer, um prodígio, e fez a imagem da sua esposa com uma nuvem. E no momento em que Ixion foi beijá-la, ele viu que era só uma nuvem. E
no instante seguinte foi enviado para o Tártaro e foi apartado do convívio dos deuses. Mas é isso, meus amigos, essas paixões, esses sentimentos são a coisa mais comum do mundo. Não se aflijam por causa disso e não procurem encaixar a vida de vocês numa receita, porque isso nunca vai dar certo, né? Tenham tranquilidade, tenham mais tranquilidade em relação à vida. Poxa, isso é tão difícil nesse meio católico mais tradicional e tal. Vivam mais tranquilamente, né? E amem sem medo. De preferência pessoas que não sejam casadas, né? Como foi o caso de Ronsard. Mas não tenham medo dos seus sentimentos.